Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela TV Fatec mais uma aula de soteriologia. Estamos falando sobre as provisões feitas por Deus a todos nós e hoje em especial nós vamos falar sobre um efeito das provisões feitas por Cristo Jesus, que é o arrependimento. Queridos, hoje nós iremos explorar, estudar qual é o sentido do arrependimento, o que o arrependimento provoca na vida do cristão e se é necessário ou não termos um arrependimento verdadeiro. Existe arrependimento que não é verdadeiro? Existe arrependimento verdadeiro? Bom, nós iremos estudar essa noite sobre esse assunto. Só que antes de começarmos a nossa aula, eu queria convidar você, querido aluno, a curvar a sua fronte para nós falarmos com Deus então e termos uma pequena palavra de oração. Curve sua fronte e vamos orar. Pai querido, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de iniciarmos mais uma aula de soteriologia aqui pela TV Fatec. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno que está assistindo essa aula. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar também as famílias dele. Cuida também de nós aqui que estamos dirigindo essa aula, que possamos ser inspirados, instruídos e dirigidos por Ti. Que tudo que falarmos seja para a Tua honra e glória e com a Tua direção. Eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos aí. O tema dessa noite, como eu já disse a vocês, é o arrependimento. Você já precisou se arrepender de alguma coisa? Você já teve situações onde você se arrependeu? Você ia por um caminho e resolveu mudar de caminho. Você ia tomar uma decisão e resolveu mudar de decisão. Você estava fazendo de um jeito e resolveu fazer de outro. Você se arrependeu daquilo que estava fazendo. Bom, vocês nessa noite irão perceber o quanto é necessário o arrependimento na vida de um cristão. Vamos adiante aí, nós iremos começar a explorar o que é arrependimento. Então veja, arrependimento é uma mudança de opinião ou de propósito, uma mudança sincera e completa de opção e disposição com respeito ao pecado. Bom, quando a gente se fala de pecado, né? Às vezes nós achávamos normal fazer alguma coisa, por exemplo, praticar determinado pecado para mim era normal. Aí então eu conheço Jesus e Jesus então me mostra que não é normal a prática desse pecado. Então eu resolvo mudar de posição, mudar de propósito. Então aquele pecado que eu praticava, eu me arrependo de ter praticado e não pratico mais. Então veja, arrependimento é uma mudança de opinião. Aquilo que eu achava que era certo ou que não tinha importância cometer, principalmente com relação ao pecado, então eu deixo de praticar, eu deixo de fazer, porque agora eu sei que é errado praticar determinada atitude. Então eu não tenho mais o propósito de fazer aquela determinada coisa que é pecado, que é errado. Então veja, o arrependimento ele tem que ser sincero, né? Nós vamos ver nos próximos slides que existem pessoas que dizem se arrepender, mas não mudam nada na sua vida, não mudam nada o seu jeito de agir. Então esse não é um arrependimento verdadeiro. Mas vamos adiante, vamos estudar mais, vamos nos aprofundar sobre o assunto e ver onde nós chegamos então. Podemos dizer que o arrependimento ele contém 3 elementos, tá? O intelectual, aquela decisão tomada de maneira racional, através da nossa mente. A parte também emocional, nós também temos a questão da sensibilidade envolvida no arrependimento. E a parte também que é voluntária, uma decisão que eu tomo de livre e espontânea vontade. Ninguém me obriga a me arrepender, tá? Mas vamos entender cada ponto, essa parte, os 3 elementos então do arrependimento. A parte intelectual, a parte emocional e a parte voluntária. Vamos adiante. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre o assunto. O elemento intelectual. O que envolve o elemento intelectual? Ele envolve mudança de ponto de vista. Primeiro passo para eu me arrepender é reconhecer que eu sou um pecador. O que acontece às vezes com as pessoas? As pessoas às vezes não reconhecem os seus erros, não reconhecem os seus pecados, acham que estão certos, que não pecaram, que não erraram. O primeiro passo é entender, é reconhecer que você, que eu, nós somos pecadores e que nós carecemos então de nos arrepender daquilo que fizemos de errado. Então vejam, olha o que a palavra de Deus nos diz em Salmo 51, verso 3.
porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Na face da terra, queridos, não há ser humano que não seja pecador. Eu sou um pecador, você é um pecador. Todos nós carecemos da misericórdia de Cristo. Todos nós carecemos do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz por nós. Nós precisamos de um Salvador, aquele que pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Então veja, nós temos sim transgressões e todo dia nós pecamos. Eu queria te perguntar essa semana, por exemplo, você não pecou nenhum dia durante essa semana? Ou será que é bem possível que essa semana você tenha cometido algum erro, algum pecado? Se a resposta foi sim, eu quero dizer que para mim também foi sim. Eu devo sim ter errado, não só uma vez, mas algumas vezes. E para cada erro involuntário que eu tenho remissão dos meus pecados através de Cristo Jesus. Eu careço de um Salvador. Agora, qual deve ser a minha intenção? Não errar mais, não pecar mais. Eu devo, meus queridos, desejar me arrepender daquilo que eu fiz de errado se eu cometi algo de errado. Isso deve estar brotando no meu coração o desejo voluntário, de reconhecer que eu cometi um pecado e não querer mais esse pecado. Veja só Romanos 3:20, nos diz assim: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que revela o pecado? É a lei de Deus. Sim, na Bíblia você encontra a lei de Deus, você encontra os 10 mandamentos. Em toda a Escritura você ouve falar e você escuta, você aprende sobre qual é a vontade de Deus, qual é a lei de Deus. E a lei, ela não serve para te salvar, mas ela serve para revelar o seu pecado. Ela mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Quando você transgride a lei de Deus, automaticamente você está pecando. Então dizer que não existe mais lei, dizer que a lei foi abolida, olha, quero dizer para você que isso não é bíblico. A lei continua vigente, porque a lei é eterna, assim como Deus é eterno. Então é a lei que aponta, que revela o meu e o seu pecado. Sem lei não tem pecado. Então veja, é pela lei que eu sinto a necessidade de me arrepender daquilo que eu fiz. Imagine, por exemplo, um criminoso, que se não tivesse lei, ele cometesse vários crimes. Ele não iria para a cadeia. Ele não precisaria se arrepender. Por quê? Porque não tem lei que diz para ele que ele está fazendo é errado. Então ele poderia roubar banco todas as semanas. Como não tem lei, não há nada que diga que para ele parar de roubar banco. Mas a partir do momento que a lei diz que é proibido, que não pode roubar um banco, e quando ele é pego nessa situação, ele tem aí a oportunidade de se arrepender do erro que fez e não querer mais cometer esse tipo de erro e ter uma vida nova. O problema é que muitos não se arrependem, Muitos continuam praticando crimes, praticando o pecado. Salmo 51, verso 4 nos diz assim: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Queridos, carecemos sim de nos arrepender. Somos pecadores e é lógico que nós não temos mais, por sermos cristãos, o desejo de cometer pecados. Nós não praticamos pecados voluntários, mas involuntariamente nós estamos sujeitos a cometer erros. E quando cometemos algum erro, o caminho do cristão é o arrependimento. É se arrepender daquilo que fez de errado. É lógico que tem outros passos também. Nós temos que, além de nos arrepender, temos que confessar o nosso pecado, e crer que Jesus pode perdoar o nosso pecado. Também ter fé. Mas veja, um dos passos, o passo importantíssimo é o arrependimento. É não ter mais a vontade de cometer aquele pecado e ter uma mudança então de mente, uma mudança de propósito e não desejar mais cometer esse tipo de erro, esse tipo de pecado. Vamos adiante? Veja então, nós falamos sobre o elemento racional, reconhecer que sou pecador. Tem também o elemento emocional, eu tenho que sentir tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Eu tenho que me entristecer daquilo que eu fiz de errado. Sabe, se eu cometo um erro, se eu cometo um crime, eu tenho que no meu coração sentir o desejo de não mais querer fazer aquilo, porque aquilo me entristece. Aquilo deixa a mim e deixa a Deus triste também. Então eu tenho essa qualidade emocional também no arrependimento. Sentir tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, de 9 a 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso,
mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Veja que arrependimento, meus queridos, é diferente de ter remorso. Tá? Você simplesmente, fiz aquilo, que triste, mas não mudar, né? Continuar fazendo as mesmas coisas, né? Ou simplesmente ficar chateado por ter feito alguma coisa, mas não mudar de opinião e não desejar não fazer mais. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O arrependimento, segundo Deus, é uma mudança de opinião, é desejar nunca mais fazer aquilo, é ter tristeza por aquilo que você fez. Se nós olharmos, por exemplo, para Judas, né? Judas, quando quis devolver as moedas, quando ele procurou então o sacerdote para devolver o dinheiro que tinha recebido por entregar Jesus, o que ele teve ali foi remorso. Porque se ele tivesse se arrependido, ele tinha então novamente entregado a vida a Jesus e não tinha tirado a sua própria vida. Mas ele buscou a morte, ele buscou resolver as coisas do seu jeito. Então, o que nós temos, o que nós devemos ter é um arrependimento verdadeiro, não simplesmente um remorso, né? Falar assim, eu não gostei do que fiz, mas continuo fazendo a mesma coisa, né? Eu sei que fumar faz mal, por exemplo, mas continuo fumando. Eu sei que beber faz mal, mas continuo bebendo. Então eu tenho um remorso, mas não me arrependo. Arrependimento é mudança de opinião verdadeira. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu desisti disso para a minha vida, mudei de propósito, agora eu estou agindo de outra maneira. E mais, sinto tristeza por aquilo que fiz, sinto tristeza por um dia ter feito isso e não quero mais fazer essas coisas. Tem um coração, em algumas traduções, né, a palavra entristecido, ela parece contristado, né? Então, contristado seria a mesma coisa que entristecido. Vamos adiante? Eu queria pegar agora a palavra de Deus, a Bíblia, e ler para vocês Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Você quiser acompanhar aí na sua em casa, você pode acompanhar. Lucas, capítulo 18. Eu irei ler para vocês do verso 10 ao verso 14. E a palavra de Deus nos diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja que aqui nós temos 2 pessoas, um fariseu e outro publicano. O publicano, ele era considerado na sociedade judaica como uma pessoa, como persona não grata, né? Uma pessoa que ninguém gostava. Por quê? Porque o publicano era um cobrador de impostos. E normalmente os publicanos, eles eram desonestos. Eles cobravam mais impostos do que aquilo que eram para que eles cobrassem. O judeu, ele já não gostava de pagar imposto. Ainda o publicano vinha e cobrava imposto mais do que devia. Então isso era ruim. E eles eram pessoas odiadas perante a comunidade judaica. O fariseu, sendo um membro religioso, talvez uma pessoa mais conceituada, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que os judeus olhavam com certo respeito. Mas veja a atitude desse fariseu. Ele se achava tão bom, tão bom, tão bom, que ele achava que os méritos estavam todos nele, e não em Deus, que as suas obras, as suas atitudes eram o que salvavam. Ele não estava se achando ao ponto de perceber os seus erros, ao ponto de se arrepender de alguma coisa. Já o publicano, veja, ele nem tinha coragem de olhar. Por quê? Porque ele se encontrava e se achava tão pecador, que ele carecia da misericórdia de Deus. Mas veja, Jesus aqui diz o seguinte: quem saiu justificado? O publicano.
Por quê? Porque mostrou dependência de Deus. O fariseu não. O fariseu, ele se mostrou autossuficiente, enquanto o publicano se mostrou dependente de Deus. Queridos, quando buscamos o arrependimento, nós temos que perceber que somos pecadores, que somos pessoas que carecem da misericórdia divina, e que a força, o arrependimento, ele não vem de nós, tá? Nós tomamos a decisão de nos arrependermos, mas é Cristo Jesus que habita em nós, o Espírito Santo motivando o nosso coração, é que nos faz arrepender. Então toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então veja, o mérito não está em nós, o mérito está em Cristo, o nosso Salvador. Nós carecemos sim, somos pecadores, carecemos de um Salvador, carecemos de arrependimento. Precisamos de alguém, então, que nos salve dos pecados. E esse único alguém que pode nos salvar do pecado é Cristo Jesus. Então que não venhamos agir, como fariseus, achando que somos bons, que fazemos tudo direitinho, que não precisamos de nos arrepender de nada. Pelo contrário, queridos, todos os dias precisamos confessar sim a Deus os nossos pecados e arrepender quando tivermos alguma falha, algum erro. Vamos adiante? Veja só o que o dicionário diz sobre a palavra remorso, Reprovação da consciência que sente haver cometido uma falta. Arrependimento, no caso, é o tormento do remorso, Agora veja, arrependimento. Ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. O remorso é simplesmente uma reprovação. Não gostei. Mas isso não quer dizer que necessariamente eu vou mudar de ideia, que eu vou mudar de opinião. Por exemplo, não gostei do que aconteceu, não gostei do que eu fiz, não gostei da atitude que tive. Mas isso não quer dizer que eu estou mudando de opinião, que eu estou mudando de ideia. Já o arrependimento, é uma ação, é uma atitude, é um propósito, onde eu estou mudando de comportamento, mudando de opinião, em relação a alguma coisa que já aconteceu. Então veja, eu cometi o erro, Mas Deus é tão maravilhoso, meus queridos, que Ele nos dá então a oportunidade de nos arrependermos. Ele nos dá a oportunidade de não querermos mais cometer esse delito, cometermos mais esse erro. Vamos adiante? Arrependimento verdadeiro. De acordo com o grego, a palavra arrependimento que nós usamos aqui na língua portuguesa, se ela fosse pega no original no grego, nós teríamos duas palavras. Uma palavra para arrependimento e outra palavra para remorso. A palavra para arrependimento verdadeiro do grego é metanoia. Quando no grego nós dizemos um arrependimento verdadeiro, tem um mosquitinho aqui voando aqui perto de mim, por isso que eu fiz assim com a mão. Quando no grego nós temos um arrependimento verdadeiro, a palavra para arrependimento verdadeiro é metanoia. A palavra metanoia quer dizer mudança de mente. Noia, mente, meta, mudança, mudança de mente. Eu pensava de um jeito, agora eu penso de outra maneira, Talvez você já tenha escutado a palavra noia, quando uma pessoa se envolve com droga, que é um noia, Justamente, é porque ela fica com a mente diferenciada, Então veja, noia tem a ver com mente, metanoia, mudança de mente. Então quando eu tenho um arrependimento verdadeiro, eu tenho uma metanoia, uma mudança de mente. A palavra grega para remorso é metamelomai, é uma outra palavra, que quer dizer uma tristeza, sem mudança, sem abandono. Eu até fico triste com a situação, eu até reprovo a situação, mas não mudo a minha situação. Vou ler para vocês Mateus, capítulo 27 e o verso 3. Veja só, talvez para a gente perceber melhor essa questão da metanoia e da metamelomai. Mateus 27, verso 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ou seja, tocado de metamelomai, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes dos anciãos, dizendo, veja que aqui Judas não teve um arrependimento. Por quê? É muito simples de perceber que ele não teve arrependimento. Porque ele não volta para Jesus, queridos. Ele ainda continua querendo resolver as coisas do jeito dele.
Quando ele foi pegar as moedas de prata, ele estava querendo resolver as coisas do seu jeito. Ele falou assim, não, eu vou pegar esse dinheiro porque eu estou querendo resolver as coisas à minha maneira. Quando ele busca então se enforcar, ele continua querendo resolver as coisas da sua maneira. Então a palavra aqui usada, né, aqui na tradução nossa está remorso, mas no original grego a palavra é metamelomai, ou seja, ele teve uma tristeza, se entristeceu pelo que fez, mas não houve mudança no seu coração, não houve metanoia, não houve mudança de mente. Tá legal? Deu para perceber a diferença? Quando eu tenho uma mudança verdadeira, metanoia, eu tenho um arrependimento. Eu ia por um caminho, agora eu mudo e vou por outro caminho, não sigo mais por aquele caminho. Eu viro 180 graus e vou para outra direção. Quando eu tenho metanoia, até fico triste, até reprovo, até não gosto, até acho chato aquilo que eu fiz, mas continuo fazendo, continuo agindo errado, né? Por exemplo, alguém que é dependente químico, né, ou usa droga, sabe que está errado, mas continua usando, né? A partir do momento que ele se apega com Deus e fala, não, eu vou deixar isso aí ele tem um arrependimento verdadeiro, entende que aquilo é errado, vai sofrer, vai lutar, vai passar por momentos difíceis, mas ele decide então não querer mais aquilo para a vida dele. Tá legal? Deu para perceber a diferença entre arrependimento e remorso? São duas coisas diferentes. Arrependimento eu mudo. Remorso, eu até me entristeço, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Vamos adiante? Agora veja, nós falamos do elemento racional, né? Do elemento intelectual, nós falamos do elemento emocional. Agora eu queria falar do elemento voluntário com relação ao arrependimento. O arrependimento requer uma ação pessoal, uma decisão. Eu não posso, por exemplo, me arrepender por você. Você não pode se arrepender por mim. Eu é que tenho que me arrepender. Você é que tem que se arrepender dos seus pecados e eu dos meus. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 15, o verso 20, o que nos diz. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Aqui Lucas 15, né? Verso 18. Aqui nós estamos se referindo então à parábola até do filho pródigo, né? Um filho que estava perdido, um filho que tinha deixado o seu lar, e aí então ele resolve voltar para casa. E ele tem ali um arrependimento. Ele decide não mais querer viver de maneira dissoluta, mesmo porque ele não tinha mais condições, ele estava destruído pelo pecado, mas então ele se arrepende e volta para o lugar onde ele saiu, volta para os braços do Pai. E veja Lucas 15, 20, né? E levantando-se foi para o seu pai. Então veja, arrependimento é uma decisão, é voluntário. Eu tenho que decidir não cometer mais um erro. Imagine que se eu tivesse um erro, que eu cometesse esse erro todos os dias. Deus me mostrasse, através do Espírito Santo, que aquilo é errado. Então veja, eu falo, não, eu não quero mais isso para a minha vida. O que eu tenho que fazer? Não praticar mais, me arrepender. Realmente mudar de mente. Não desejar mais no meu coração e nas minhas ações, também de maneira voluntária, não fazer aquilo mais. Tá legal? Então percebemos aí 3 elementos. O elemento intelectual, né, perceber que sou um pecador. Elemento emocional, sentir tristeza pelo pecado. E elemento voluntário, tomar a decisão de não mais cometer o pecado, então verdadeiramente se arrepender. Vamos adiante? Quando o arrependimento verdadeiro acontece, meus queridos, ele resulta em algumas coisas. Primeira coisa que ele resulta, confissão do pecado. Então veja o que diz Salmo 38, verso 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Quando a pessoa se arrepende, ela naturalmente tem o desejo de confessar o seu erro. E confessar a quem? Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, queridos. É a Deus que nós devemos dizer, Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, pequei contra tal pessoa, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, eu não quero mais fazer aquilo que um dia eu fiz. Se arrepender, logo depois do arrependimento, então vem o resultado que é a confissão. Outro resultado do arrependimento é o abandono do pecado. Não querer mais fazer aquilo e nunca mais fazer aquilo. Desejar do fundo do coração não cometer aquele tipo de pecado. Mas pode ser que a gente cometa o pecado ainda? Pode. Nós somos pecadores. E pode ser que a gente caia no mesmo erro. Mas no nosso coração deve ter o desejo de não mais querer cometer aquele erro. De não mais querer cometer aquele pecado. Nós devemos buscar incansavelmente
o desejo de não mais cometer esse ou qualquer tipo de pecado. O abandono do pecado deve ser algo que deve estar florescendo no nosso coração depois do arrependimento. Veja Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você quer a misericórdia divina? Se arrependa dos seus erros e deixe aquilo que é pecado. Sabe, estamos debaixo da graça, mas nós devemos abandonar o pecado. Eu já comentei isso com vocês em outras aulas. Não é porque Jesus me salvou uma vez que eu estou sempre salvo. Não é esse o caminho, queridos. Eu tenho que me arrepender dos meus erros, eu tenho que viver em conformidade com a lei de Deus. Estou salvo e por isso eu pratico a lei de Deus. Não pratico a lei para estar salvo. Eu pratico porque eu estou salvo. Então veja, tenho que deixar aquilo que é errado. Tenho que deixar aquilo que Deus não aprova. Tenho que deixar aquilo que me leva à morte, aquilo que me leva à destruição. Isso é arrependimento, é abandono do pecado. Outra coisa maravilhosa que acontece quando a pessoa se arrepende, ela volta para Deus. Enquanto a pessoa não se arrepende, ela fica no mundo. Ela fica sem coragem de voltar para Deus. Ela se acha tão pecadora e tão errada que ela não tem condições de estar perto de Deus. Mas a partir do momento que ela se arrepende, ela cria coragem e volta para os braços de Jesus. Veja o que diz Atos capítulo 26, verso 18. Para lhe abrir-lhes os olhos, e das trevas converter-estes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você é um filho de Deus, e se você cometer algum erro, se você cometer algum pecado, algum delito, o caminho é esse, querido, se arrepender e confessar a Deus e pedir perdão pelo seu pecado. Você vai ver que automaticamente, instantaneamente, Deus perdoará o seu pecado. E Ele não lembrará mais dos seus erros, não lembrará mais dos seus pecados. Isso eu estou dizendo porque a própria palavra de Deus é que nos diz isso. Então se arrependa. Se hoje, se ontem, se em algum dia da sua vida você cometeu algum erro, se arrependa desse erro. Confesse esse erro a Deus e procure nunca mais fazê-lo. Abandone esse pecado. Você vai ver que você vai estar nos braços de Jesus quando você estiver fazendo isso. Vamos adiante? O arrependimento nunca jamais, veja que aqui a gente até fez uma redundância, né? Mas o arrependimento nunca jamais deve ter tido como meritório. Ou como eu já disse a vocês, o mérito não está em você. Uma obra a ser feita para que Deus possa conceder salvação. Ou seja, eu vou me arrepender para Deus me salvar. Não é assim que funciona, meus queridos. Arrependimento não é uma penitência. E essa prática contradiz a graça de Cristo Jesus. Nós somos salvos, como eu te disse, pela graça e não pelas obras. Então eu não me arrependo para Jesus me salvar. É porque eu estou salvo em Cristo Jesus é que eu me arrependo. É diferente a posição das coisas e a posição das palavras. Eu estou salvo. Por isso a minha condição de cristão natural é me arrepender quando eu cometer um pecado. Agora eu não posso pensar assim, eu vou me arrepender para Deus me dar a salvação. Não, não é meritório. Outra coisa, arrependimento não é pagar promessas, tá? Eu vou colocar uma cruz no lombo e vou arrastar essa cruz até uma cidade bem longe aqui, né? Vou subir uma determinada escadaria de uma igreja de joelhos, porque eu estou arrependido. Não. O sacrifício já foi feito por Cristo Jesus na cruz. Nós não temos que fazer mais sacrifício nenhum. Nós temos simplesmente que nos arrepender e confessar os nossos pecados. Não adianta você pagar penitência, não adianta você carregar cruz pesado, não adianta você subir escadaria de joelho, não adianta você andar descalço em cima de brasa quente, não adianta você fazer nada dessas coisas. Isso não é necessário. Quando você faz isso, você até vai contra aquilo que Cristo fez por você na cruz. Você está tirando o mérito que é de Cristo Jesus, que é do seu sangue derramado na cruz, e está querendo transferir esse mérito para você. E eu quero dizer para você que isso não é bíblico e isso está errado. Então, se você, por algum motivo da vida, pagou alguma promessa, se você faz promessas, se você paga e faz penitências, eu quero dizer para você que isso não é bíblico.
que isso vai contra a graça de Cristo. Então, o que Cristo espera de você? Que você tenha uma mudança de mente e se arrependa e entregue a Jesus a sua vida, confesse a Deus e tenha em Jesus aquele que possa então remir os seus pecados e redimir a sua vida. Sabe, queridos, é Jesus quem pagou o preço. Então Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso defensor. É através dele que nós obtemos a salvação. Nós só temos que ter a atitude do arrependimento, não pagar penitências. Veja o que diz Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós somos pecadores, e como nós já vimos, o mérito não está em nós. Nós não devemos pensar como pensava o fariseu. Nós devemos pensar como pensava o publicano. Uma pessoa que carece da misericórdia de Cristo, carece da misericórdia de Deus. Então veja, sem penitências e com muito arrependimento no coração quando cometermos alguma coisa errada. Vamos adiante? Eu vou ler para vocês alguns textos que confirmam isso. Veja, Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus tem a plena consciência que nós somos pecadores, queridos. Mas Ele quer que eu e você se arrependa dos pecados. Jesus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele deu a vida pelo pecador, para que o pecador estivesse livre do pecado. Vamos adiante, mais um verso. Marcos 1, verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, para que a pessoa seja remida dos pecados, veja, João pregava o batismo do arrependimento. Então, João, nas suas palavras, dizia: você aceita Deus como seu Salvador, você entrega a sua vida a Deus, o Messias está chegando, o Messias prometido está vindo, então você se arrepende dos seus erros e deseja não mais cometer os seus erros. É isso que devemos fazer, devemos praticar o arrependimento, devemos desejar do coração não mais pecar. Vamos adiante, mais um verso. 2 Timóteo 2, de 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém birgar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Queridos, para que a pessoa possa se arrepender, ela tem que saber, ela tem que conhecer que está errada. Existem pessoas que erram e não sabem que estão errando. Não conhecem e não sabem que o que estão fazendo está sendo errado. Por exemplo, eu mencionei aqui para vocês pessoas que fumam, pessoas que bebem. Existem pessoas que fumam e que bebem que acham que isso é certo. Mas o dia que você, cristão, mostrar para elas que isso é errado, elas vão se arrepender do erro, se for essa a vontade de Deus e se for essa a vontade delas também, e não vão mais desejar cometer esse pecado. Eu disse se for a vontade de Deus, mas é sempre a vontade de Deus que o cristão se arrependa. Mas é que Deus não interfere, na decisão da pessoa. Então a pessoa aí tem um livre-arbítrio escolher em se arrepender do que está fazendo ou não se arrepender. Talvez alguns chegam até o remorso, se entristecem pelo que estão fazendo, mas não tomam a decisão de mudar. Mas que bom seria se todos aqueles que cometem erros se arrependessem então e desejassem não mais cometer nenhum tipo de erro, nenhum tipo de pecado. Vamos adiante, mais um verso. Atos 11, verso 18, e a palavra de Deus nos diz assim: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. O que a palavra de Deus quer nos dizer é o seguinte, meus queridos alunos: qualquer pessoa pode se arrepender. Qualquer um nesse mundo pode se arrepender do seu erro, do seu pecado e entregar a vida a Jesus. Esse é o caminho: arrependimento, confissão, fé em Deus e entrega, desejo de não mais cometer pecado, desejo de não mais viver em pecado, o abandono total de uma vida pecaminosa. Vamos adiante?
Mais um verso, Lucas capítulo 15, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Deus se alegra muito no céu, queridos, quando alguém se arrepende do erro que está fazendo. Deus, como eu já disse, ama todos os pecadores e deseja que todos os pecadores venham ao arrependimento. E quando um pecador se arrepende, quando o pecador decide estar ao lado de Cristo Jesus, o que acontece no céu é uma festa, é grande alegria que acontece no céu. Tá? E aqui a Bíblia até compara, né? Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus se alegra muito quando um pecador decide mais não pecar, decide viver ao lado de Cristo. Acontece festa no céu quando uma atitude dessa é tomada. Vamos adiante? Apocalipse 2, verso 5 nos diz assim: lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A oportunidade é dada a mim, é dada a você, meu querido aluno. A oportunidade do quê? De se arrepender do pecado. Então Deus aqui fala para a gente o seguinte: lembre-se onde caiu. Tá? Enxergue o seu erro. Perceba que você cometeu um erro. Assuma que também você pode errar em algumas vezes nessa vida. Agora, você errou, assumiu, entendeu que está errado, se arrependa do seu erro. E deseje do fundo do coração não mais cometer esse tipo de erro. Desejo do fundo do coração é ter um coração arrependido, ter uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. Não querer mais cometer esse tipo de erro, esse tipo de pecado. Meus queridos, enxergue a possibilidade que você tem de errar. Às vezes nós achamos que nós não erramos, né? Que somos infalíveis, que temos infabilidade. Queridos, nós somos pecadores ainda nesse mundo, estamos sujeitos a errar. E por isso é que precisamos nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados. Vamos adiante? Bom, na próxima aula nós continuaremos falando sobre arrependimento. E nós vamos focar principalmente a importância do arrependimento. Por que é importante se arrepender? Nós já vimos nessa aula de hoje que é extremamente importante, que é essencial. Mas nós vamos, através de versos bíblicos, confirmar então para vocês a importância do arrependimento. Se da aula dessa noite que nós falamos sobre arrependimento você tiver alguma dúvida, eu quero deixar para você mais uma vez o nosso e-mail. É alunoead@fatec.com.br. Tendo alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, aos cuidados do professor João Brás, e nós estaremos aí respondendo o teu e-mail. Essa aula ela estará tanto no YouTube quanto no nosso site, gravada na TV Fatec. Então, se você perdeu alguma coisa, não deu para você assistir ao vivo, você pode assisti-la então depois, tanto no YouTube, no canal da Fatec, quanto também na TV Fatec, no site da Fatec. Quero desejar a você uma boa noite, que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e segunda-feira que vem estaremos aqui para mais uma aula aqui, falando então da importância do arrependimento. Boa noite, fique com a paz do nosso Senhor.